noite, amigos. Estamos abrindo nosso Cadeira Cativa nesta noite. Não é surpreendentemente fria, porque é para estar frio nessa época do ano. Mas deu uma esfriada violenta das 3 da tarde para cá. Impressionante, começou um vento maluco em algumas regiões da cidade, porque daqui a pouco é o seguinte, a gente está falando para tantos lugares que as pessoas acham que em todos os lugares está frio na grande Porto Alegre. Não. De onde eu parti tinha um vento enjoado, até que aqui em Canoas não tinha tanto vento, mas um vento forte que varria o que tinha na frente, e aí está mudando a temperatura. E em bons bairros de Porto Alegre, bons que eu digo são vários bairros de Porto Alegre, já chove neste momento. Então, vamos nos preparar para a mudança de tempo de novo. É um negócio impressionante, é tipo o consórcio da Sinosserra, é por lance e por sorteio. Um dia é calor, outro dia é frio, outro dia é calor. Keller Kloss está aqui, feliz da vida com o desempenho do Internacional, porque é difícil de estabilizar um time de futebol, um clube nem se fala, né, que são muitas coisas, né? Mas um time de futebol é difícil de dar estabilidade, justamente em meio a uma crise econômica. Não só do país, como do próprio clube. E o Internacional conseguiu, parece que, achar o ponto. Ontem, o Internacional foi um time coeso, acho que essa é a palavra que fica melhor. A gente olhava para campo, parecia um formigueiro, né, o Internacional. Era um vermelhão aquilo, né? Olhava, tinha 4, 5 vermelhos sempre. E fazendo aquele movimento que eu chamo da gaita, né? Vai para um lado, vai para o outro. Aquela coisa sincronizada, uma coisa sanfona, né? Movimento sanfona, que não é aquela coisa, vai para lá e desprotege aqui. Não. É uma coisa bem concatenada. Eu ontem fiquei impressionado com a organização tática do Inter. E em momento algum eu achei que o Cruzeiro ia fazer gol. Só logo depois que o Inter fez o gol, que um rapaz chutou de longa distância e a bola quicou na frente do Lomba. Pedro Rocha. A bola quicou na frente do Lomba e ali... Eu acho que foi só aquela jogada, eu não lembro de outra. Mas, Rec, tu vai fazer justiça a esse teu amigo aqui, que foi talvez o primeiro a dizer que depois de muitos anos o Internacional tinha conseguido montar um espírito coletivo no grupo, que nós não víamos há muito tempo. De amizade, de gostar de estar junto. De amizade, pode até, como lá na década de 70, que diz que nem havia amizade entre os jogadores, mas havia coesão no objetivo a ser alcançado. Não, e respeito pelo tamanho de cada um. Nós há muitos anos não tínhamos isso. Eu relembro, né, que nós tínhamos declarações do próprio D'Alessandro, vou pular da barca, o Valdívia dizendo que não ia jogar segunda divisão, o William dizendo que não queria jogar mais no Internacional. Então, há muitos anos que o Internacional vinha nesse compasso de que os jogadores queriam aparecer para se projetar para ir para a Europa ou para jogar de outro clube, porque não havia o espírito de coesão, o espírito coletivo, que é essencial para um time se tornar vencedor. E eu lembro que foi aqui no teu programa que eu relatei isso, que pela primeira vez eu estava vendo, e aí eu disse, isso é mérito, assim como a gente critica quando vai mal, né? Que era mérito do Odair e da comissão técnica, porque conseguiram, depois de muitos anos, fazer o Internacional ter o espírito coletivo que hoje dá gosto de ver jogar. Como tu falaste, tu diz efeito sanfona, claro, quando tem que abrir e proteger toda a frente da área, abre, quando tem que fechar e bloquear para fazer uma retomada de bola, está fazendo, então se vê que o time está bem treinado. Lembro que eu fazia muitas críticas, né, e dizia que o Internacional tinha jogadores de qualidade para entrar no campo adversário e jogar no campo adversário. E eu cobrava isso quando a gente não via. Né? Tu deves lembrar que eu dizia, nós temos Rafael Sobis, acho que o Guerreiro nem estava. Nós tínhamos o Sobis, o Sarrafiori, o Nico Lopes, o próprio Deilton, que depois andou sumindo, o Edenilson. O Neilton só não vai para o Botafogo se o Botafogo não tiver dinheiro para pagar. Mas eu só queria te lembrar que isso nós já tínhamos falado aqui no teu programa, e tu também via desse mesmo modo, que recursos técnicos e jogadores no elenco nós tínhamos. Né? Agora que parece que incorporou definitivamente.
A nominata já era boa, faltava comprovar em campo. Sim, e faltava a coragem de reter a bola no campo adversário e agredir o adversário também. E agora o Internacional está conseguindo. Eu vejo ainda que falta um pouquinho que nós já tivemos, de certo modo, no ano passado, que é a retomada da bola e chegar à frente com 5, 6 jogadores. Nós ainda, às vezes, estamos chegando com 2, 3 e aí o jogador que consegue fazer a retomada e disparar, ele tem que segurar a bola para esperar os companheiros chegar. Tá? E isso ainda é um ponto que não está bem, mas também não vamos exigir perfeição, porque o time está bloqueando muito bem, está segurando o adversário, está fazendo aquela troca de bola, girando de um lado para outro, e principalmente num jogo fora, ele está tirando a velocidade do adversário, que no primeiro tempo ficou muito claro. Então só girou a bola de um lado para o outro e não estava tão preocupado em agredir, sim quebrar o ritmo, que quando o time que joga em casa vem com aquele ímpeto ofensivo. E ele conteve muito bem o Cruzeiro, em nenhum momento ameaçou. No segundo tempo, quando o Cruzeiro começa a entrar no campo Internacional, e o Internacional começa a não ver uma saída mais lúcido, não consegue mais girar aquela bola, é no momento que, lá pelas tantas, o Odair coloca o Wellington Silva. E ele entrou muito bem, porque ele conseguiu fazer essa retenção de bola no campo adversário e conseguiu quebrar aquela... Ele é um jogador caro. Esse é o pepino maior. Porque se ele fosse absolutamente centrado na sua profissão, ele valeria o que ele cobra. Porque ele surgiu como craque, foi para a Europa menininho ainda, voltou voltou caro, né, e segue caro. Tanto que o Fluminense empurrou o Wellington Silva para o Internacional, que o Inter não estava muito afim de pagar. Mas eu te pergunto, quantos milhões o Internacional ganhou para passar de fase? Esse passar dessa fase, quantos milhões? Não, aí paga... Não, o caro que eu digo é na convicção. Não, mas eu digo... Não, claro, não, mas... O Neilton custa 280 pau, custo-benefício... Zero. Zero? Agora, não, eu volto àquela frase que é do maior mico do ano de contratar o Guerreiro, né? Observa aquela cobrança de falta dele que resulta no gol, né? Então, se passar de fase, sendo ele decisivo, só nisso ele já se pagou. E eu lembro quando foi contratado que eu dizia, olha, é um risco, porém, se lá no final do... Isso está gravado, né, Rec? Tu não tira da rede mundial de computadores. Está no YouTube e no Facebook. Então, tá lá. Que ele dizia, se esse jogador, no ano que vem, for decisivo, por exemplo, para levar o Internacional para uma final de Libertadores, pode até não ser campeão, mas só o fato de ir já se pagou. E ele já, no caso do centroavante, o Guerreiro, parece que já se pagou, né? Pelas atuações dele, pelo crescimento que o Internacional teve com a presença dele. Então, às vezes, esse caro que está te referindo também, né? Ele é caro, mas se no momento certo ele for decisivo, ele acaba se pagando. O que eu me refiro é o seguinte, porque muitas vezes, por ser caro, o Inter pensou em mandar embora e ele não tinha o menor comprometimento. Não, ele estava foi divulgado, errado. Inclusive, que ele já estava autorizado a procurar time, né? Sim, ele não foi para o Fortaleza, porque o Inter não quis pagar metade do salário. Bom, é só o que faltava. Sim. O cara pertence ao Fluminense, vem para o Inter pagando um pedaço, agora o Inter vai pagar um pedaço do pedaço para ele jogar no Fortaleza. Aí não dá, né? Só que quando ele botou na cabeça que ele queria voltar a ser atleta, e eu lembro de ter comentado esse jogo, e eu disse, o Odair, porque eu vejo o Odair sempre numa construção. E aí eu comentei esse jogo Internacional e Atlético Paranaense. Aí eu citei, quando a jornada começou, disse, o Inter já tem 5, 6 opções de banco, e hoje o Odair está tentando construir a 7ª, que é o Wellington Silva. Ele vai preparar o Wellington Silva, como preparou em determinado momento o Sobis, como ia tentar recuperar o Potker, como preparou o Nonato, né? Como naquele jogo contra o River Plate foi arrojado, botou o Bruno, porque ele tem que ter um elenco maior. O Emerson Santos já estava bem entrosado. E está bem, ele foi muito feliz na escalação também de ontem, porque ele colocou, por exemplo, o Sobis, né? Que é um jogador experiente que retém a bola, que era essa proposta de quebrar a velocidade do Ele mostrou Cruzeiro. Força física. Sim, força física. Sim, ele saiu exausto, já com câimbra no final. Mas assim, houve um acerto dele na escalação. Também do Sobis. E acerto
E aí vem um pouco de sorte também, né? Na hora que o Nico Lopes não está tendo as suas melhores atuações, porque é um jogador de qualidade técnica, a gente sabe, de arremate de fora da área, de drible também, que não está conseguindo render, caiu um pouco o rendimento do Nico Lopes, o Wellington Silva aparece e está suprindo isso que era a tarefa do Nico Lopes. Tá? Então, veja que isso que se construía a substituição, claro, o banco. Claro. Então ele recuperou um jogador que tem o estilo... Ele tentou com o Trellis, mas o Trellis não se ajuda. O estilo de jogo do Nico Lopes, que é ser agressivo. Né? Veio o Grenal, por exemplo, ele continuou com o Wellington Silva. Então ele confirmou aquilo que eu estava dizendo. Ele foi construindo um elenco mais eclético. Ele não tinha um jogador driblador. O jogador do 1 para 1 ele não tinha nenhum. O Potker era para ser, mas driblar com a cabeça baixa é meio complicado. O Neilton não confirmou, então ele precisava ressurgir com essa opção tática diferente de mudar o jogo, que era o que ele precisava ontem. Para o desafogo. E aí não tem problema da bola longa. O Inter, em 3 lançamentos, confundiu todo o time do Cruzeiro e podia ter feito 3 gols. Num desses veio a falta no Sobis. O Cruzeiro agora, o que resta para nós apreciarmos agora a questão do Cruzeiro é se essa crise momentânea que eles estão passando, se ela encerra imediatamente e o Cruzeiro tenha tempo de refazer um time para jogar no Beira-Rio, porque vai ter ainda umas 2 semanas, um pouco mais, Maurício? O jogo é dia 4 de setembro. Nós teremos quantos dias até lá? São 3 semanas cheias. 3 semanas, 25 dias. Então nesse espaço, nesse ínterim, pode ser que o Cruzeiro se refaça, digamos assim, né? E venha... Não é jogo jogado. Não é jogo jogado. Mas agora, quantos craques tem o Cruzeiro? Por isso que eu digo, não sei se vai haver a troca de treinador ou não, então o Cruzeiro poderá sim... O Dorival é o favorito já para fechar com o Cruzeiro. O Dorival, se ele tiver com bastante sorte, ele consegue fazer o time jogar, porque... Só com um pouco de sorte. Leverkusen, até hoje Dorival. Ele não mostrou grande qualidade assim, de ser um treinador top. É um bom treinador, não vamos dizer, mas não é top de linha. Marcelo Oliveira, Leverkusen, Dorival e tal, tiveram bastante sorte na carreira, né? Mas sabe que o Marcelo Oliveira fez um bom trabalho por um bom tempo com Curitiba, lembra? Depois Curitiba, Cruzeiro e Palmeiras. Ele fez um bom trabalho, depois ele caiu muito, né? E, Luiz Braz. Não sei. Meu amigo aqui, olha, quero cumprimentar. Como é que está, Luiz? Tudo bem, querido? Tudo bem? Prazer imenso. Da mesma forma, revê-lo. Grande Maurício, tudo bem? Não lembro. Olhando ontem o jogo, o Mano, logo que começou o jogo, já a figura do Mano dava dó. Ele sentou na casa-mata e estava assim, realmente totalmente desanimado. Ele conseguiu um pouco de animação quando o Cruzeiro começou a trocar um pouco mais de bola no meio, aí ele foi até a beirada do campo. Mas ele já começou o jogo como, olha, eu não quero ficar aqui, sabe, né? E terminou o jogo realmente de uma forma lamentável. O Cruzeiro só tem mais um jogo no ano e depois é só lutar para não cair. Um time que está quebrado financeiramente, numa animosidade interna extraordinária entre todas as correntes políticas, com o fisco, com o governo, com a sociedade. Com a polícia lá dentro. Com a polícia. Então eles têm 4 meses ainda de inferno. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Para chegar a janeiro, se não tiver caído de divisão, e tentar ressurgir via estadual. Dificilmente. Porque tem esse jogo próximo contra o Inter. Eles estão com todos os ingredientes, né? Só falta fazer o bolo. E já estão, inclusive, lá dentro. Né? Sim. Já está lá. Dificilmente eu acho que o Cruzeiro não cai. Porque, na verdade, você nota que os jogadores, algum outro, você nota algum ânimo, mas os jogadores já estão desanimados. Eles erram passe, sabe, já numa normalidade imensa. Mas né? não tem parece ter problema no vestiário. Parece ter problema, sim, parece um problema grande no Como vestiário. é que um time com Robinho, Thiago Neves, Sassá, Dedé, Fred. O Thiago Neves, eu não me lembro do Thiago Pedro Neves Rocha. acertar um lance ontem. A bola ia no Thiago Neves, ele errava todas, não é? Quem ainda jogou um pouco foi o Pedro Rocha.
que eu acho que... O que o Cruzeiro... Não é o Pedro Rocha. Se o Cruzeiro fez pouco, esse pouco passou pelo pé do Pedro Rocha. Ah, com certeza. E o Dedé não está mal, sabe? Porque o gol do Internacional se deve à categoria imensa do Guerreiro, né? E o Edenilson, que é realmente também um super jogador e que, de repente, ele entra na área com uma facilidade imensa, não é? Então, por isso, não há que se reclamar da defesa do Cruzeiro. Eu acho que, na defesa, tanto o goleiro como a zaga ali, o Dedé e o Léo. Eles foram bem, sabe, né? Eles foram bem. Mas talvez tenha o pecado ali dessa cobertura da bola voltar no goleiro. Sim, né? tomaram 3 gols do Inter iguais. Iguais. 2 aqui mesmo. Mas quando o time está, o clube desajustado, como está o Cruzeiro, que o Internacional também passou recentemente, é que começa a degringolar, porque os jogadores perdem, o que eu falava no início, aquele espírito coletivo de querer ganhar, e cada um fica preocupado em salvar sua pele. Sim. Ou seja, de se mostrar que ele é um bom jogador ou que ele se dedica ao clube. Mas se perde o espírito coletivo. O Inter também tinha esse é o risco do Cruzeiro agora para cair. Se ele perde, sai fora para o Internacional 4 de setembro e fica só o Campeonato Brasileiro, começa cada um ou cada grupo, se tem grupos, querer salvar a sua própria pele e perde o espírito coletivo. O Inter também tinha Sacha, Valdívia, Paulão, Alex, Seiras, Anderson. Tinha vários bons jogadores também. Sim, que não era para cair. 2 goleiros. Mas aí cada um, começa as próprias declarações. Aí começa a forçar a barra para sair. Aí, por exemplo, assim, o Dedé, outros jogadores, como o que não jogou nada, o canhoto. O Thiago Neves. Aí daqui a pouco vem uma proposta, o cara já começa a fazer declarações para ir embora. Né? Começa a debandada. E se dependesse da vontade do Thiago Neves, ele tinha vindo para o Grêmio. Exatamente. Olha, então vejam a dificuldade que se avizinha para o Cruzeiro. O jogador que eu gostaria que tivesse vindo para o Grêmio e não veio, e ontem ele jogou muito bem, eu acho, o Henrique. Robinho. Não, o Henrique. O Henrique. O Henrique, Vinha mal. Eu acho que ele é realmente um bom jogador. Baita volante. Eu acho que É o 8º jogador da história que mais vezes vestiu a camisa do Cruzeiro, sabia? Naquele time do Grêmio, ele entraria, nesse time do Grêmio agora aqui, ele entraria muito bem, sabe, realmente. Mas eu acredito que essa discussão vai ficar lá para o final do ano, se porventura o Cruzeiro vier confirmar realmente, não é, a sua queda, que eu acredito que vai acontecer. Não é? Eu acho que aí sim, aí vai... Eu vou dar presentes para vocês. Eu imagino que isso vai agudizar, vai agravar se o Cruzeiro não conseguir contornar e reverter o resultado contra o Internacional. Porque aí fica só com o Campeonato Brasileiro e fica só com a crise, vamos dizer assim. Aí começam as declarações dos jogadores para que sair. Certo. Aí começam as declarações. É assim em todos os clubes. Mas em 18 jogos tu ganhar um... Não, mas foi o que o Mano disse. Eu não tenho que dar explicação. A explicação é essa estatística medonha. Deixa eu dar um mimo para vocês aqui. Hoje encontrei lá no bar do Paulo, na Vila Ipiranga, e esse cidadão aí, e aí ele me chamou, vem cá, vou te mostrar no carro aqui a rádio que eu estou ouvindo e tal. Tá sempre diz que ouve o dia inteiro a Grenal e assiste o Cadeira Cativa. Que beleza. Eu disse pra ele quis me dar uns mimos lá, disse, vou te dar uns mimos aqui. Fui lá no carro dele lá. E eu disse, vou entregar no Cadeira Cativa hoje para valorizar a tua marca. Tá aqui, ó. O Marquinho. São maravilhosos os produtos dele. Né? E eu disse para ele que eu comprava mesmo, compro, faço um rancho. Muito bem. Porque a linha é muito ampla. Esse aí é o merengue caseiro. Esse aqui é o biscoito de maisena. Maisena, uma vez sou goleiro do Internacional. Olha aqui. Maisena, tá aqui. Biscoito colonial. Se vocês quiserem fazer troca-troca aí, é com vocês. Muito obrigado. E esse aqui é amanteigado de goiaba. Vou dar para o Maurício, que já está meio goiaba mesmo. Tá aqui. Então tá aqui. Muito bem. Se vocês quiserem trocar, é com vocês, porque todos os produtos são muito bons aí. Ele tem uma distribuidora de alimentos e mandar um abraço para ele. Esses produtos são todos feitos na colônia. Coloca uma marca dele e ele distribui aqui na Grande Porto Alegre. Muito legal. O Rec, eu acho que está se desenhando aí, pode acontecer diferente, mas está se desenhando um Grenal no final dessa Copa do Brasil, não é?
Eu acho que... Tá longe Mas ainda. o desenho é tão claro assim, Bras? Tá longe olha ainda. só, eu acho que sim, porque acontece o seguinte, eu acho que o Internacional ontem, eu acho que já assinou seu passaporte para a final. Eu acho que dificilmente o Internacional vai deixar de estar na final, não é? Porque o Cruzeiro não vai sair da crise de agora para daqui a... tem 3 semanas. Daqui a 3 semanas. Não tem como sair dessa A crise. próxima semana, o próximo meio de semana é o do jogo do Grêmio. Os outros 2 meios de semana são os jogos da Libertadores. Na quarta semana, quando estiver fechando a quarta semana, é que tem o confronto do Inter com o Cruzeiro. Maurício, eu digo para você... Nesse meio tempo, o Cruzeiro só vai jogar os finais de semana. Mas o Mano Menezes continua Não, técnico. saiu? Já saiu. Já saiu. Saiu ontem, né? Então, Não, isso na que eu digo, entrevista, depois depende do jogo, de ele pediu demissão. Depende de quem vai assumir. O ficha 1 ou o Dorival. Olha, o melhor para o Internacional era a permanência do Mano. Claro. Porque o Mano, com aquele desânimo todo que ele demonstrou ontem na beira do campo, realmente ele não teria a condição necessária para poder levantar o Cruzeiro para fazer um enfrentamento com o Internacional. E eu não sei se os jogadores, sabe, vão realmente conseguir se empolgar, sabe, se empolgar para poder enfrentar o Internacional nesse jogo final. Mas não tem outra saída, é o único jogo do ano. Ou eles se empolgam, agora eles não vão receber nem dinheiro. Já estão fritando para comer o torresmo. Não tem ninguém para vender agora. Compraram caro e não pagaram. O Fred, o Pedro Rocha e outros que tais. Então é dívida de tudo que é jeito. Pegaram 300 milhões emprestados em banco. E dirigentes preocupados em não ser presos. Olha, o Fred ontem, quando ele entrou, você notava que realmente ele com o Mano Menezes estão realmente bem um de cada lado. Porque o Mano teve uma hora que tentou falar para o Fred, sabe, para ele ir mais para, sabe, e o Fred fez assim para ele, sabe? Mas viu o que ele Não tá disse nem pro aí, torcedor? né? Depois do jogo, viu o que o Fred disse pro torcedor? Vai naquele lugar. Vai tomar naquele lugar. E o Mano disse que o torcedor tinha razão com as críticas, né? Sim, mas 18 jogos, uma vitória. 8 jogos sem fazer nenhum gol. Em 8 jogos, uma vitória. E em 18, uma também. Não, mas isso não... Eu não sei. Heck, que é um homem bastante experiente, não é o grupo não querendo mais treinador. Tem isso. Aqui, ó, nós Que tivemos... eu acho que cogitam disso, né? Pode ser também. Porque um treinador que nós conhecemos, o Mano Menezes, é um bom treinador, sem dúvida nenhuma. Mas né? é que no meio dessa fase, E eles derrubam, eles né? ganham do Galo. No meio dessa fase, o grupo se remobiliza, mete 3 no Galo e avança na Copa do Brasil. Mas se é isso, agora o grupo vai querer provar que eles tinham razão. Então eles vão ganhar do Internacional. Vão fazer Não, tudo o jogo pra ganhar. não é jogado. Não, o jogo é muito complicado. Bom, E o jogo do Grêmio com o jogado não Atlético existe, né? também não é jogado. Não, claro que não. Não, o Grêmio nem começou o confronto Assim? ainda. Agora acontece o seguinte, eu acho que o Grêmio tem, na verdade, um time melhor do que o time do Atlético, na minha E do opinião. Inter? Hein? E o Inter? O Inter está passando uma fase melhor. Eu não sei... Mas quem é melhor, Grêmio ou Inter? Olha, para mim, se o Grêmio tivesse jogando o futebol Máximo. de antigamente, o máximo, né? Eu acho que o Grêmio estaria... Os dois, eu acho que estão mais ou menos no mesmo patamar. Porque o meio-campo... Tá difícil, né? Não, hoje está difícil. O meio-campo do Internacional melhorou muito. Para mim, o Inter é o melhor time do Brasil hoje. E a entrada do Guerreiro como centroavante, o Guerreiro ontem faz um passe no final do jogo, furando a defesa, sabe, que é magistral, sabe? É um cara que joga muito. Aquela falta que ele bateu é realmente de um cara que... Já era para entrar na falta. Sim, claro. O Fábio fez uma defesa. Sim. Olha, se esticou mais do que minhoca em terra lavrada. A defesa do Fábio foi sensacional. Sensacional. Agora faltou a defesa realmente, né? Faltou alguém ali para fazer cobertura. A cobertura dos zagueiros que eu digo. Ali os zagueiros falharam. Sim. Porque aquela bola é do zagueiro. Sim. O atacante pode chegar, mas o zagueiro tem que estar presente. Agora, um time tem que ser completo, né? O Keller sempre criticou muito aqui os laterais do Internacional e ninguém discordou porque o Iago ainda estava aprendendo a jogar, segue aprendendo. O Zeca não confirmou, depois confirmou um pouquinho.
O Bruno não ganhava sequência, até porque se lesionou. Né? O Bruno se revelou mais seguro deles, mais seguro. ala direita. E o Heitor, que entrou bem no Clássico Grenal, é para o futuro. O Eric, que entrou bem esses dias aí, jogando 10, 15 minutos. Foi contra o Atlético Paranaense, se não me engano, que ele entrou. Eu gostei. Pequena amostra, eu gostei. De quem? Desse ala esquerdo, Eric. Não, ele sabe jogar. Deu pra ver que sabe jogar. O Heitor também, no Grenal, foi muito bem. Foi muito bem também. Pra mim foi o melhor do Inter. O Heitor foi bem no Grenal. Não, deu balãozinho. Exatamente, se mostrou, foi seguro. Foi seguro para o jogador que está... Estava um pouco nervoso quando tomou o cartão amarelo, mas se assentou de Mas coisa. o Bruno é o melhor dos laterais hoje do Inter. Hoje é o melhor. Mais seguro. Está na melhor fase. Mas aí entra aquela coisa, quando o time se ajusta, que ajustou, carrega. E ele subiu, o Bruno, quando entrava, jogava mais, a meu juízo, bem mais seguro do que o Zeca, né, mas não chegava tanto à frente. Hoje ele está indo à frente com naturalidade. E o Wendel, por outro lado, também, não sei o que aconteceu com ele, porque era sempre assim uma insegurança, notava que ele não sabia se ia, se ficava. Hoje não, ele se lança à frente, vai, dá opção de jogo, que ele não fazia isso. E o jogador, quando fica indeciso, principalmente um ala que tem que chegar lá na linha de fundo e fica indeciso, não sabe se vai ou não vai, ele nunca que ele vai chegar lá na frente, vai vencer. Ele tem mais recurso técnico. Essa recuperação do Wendel passa muito pelo Odair, porque se a gente lembrar, quando o Iago sai, todo mundo começava a especular, não, porque o Zeca vai jogar na esquerda e o Bruno na direita. O Odair certamente conversou com o Wendel e falou, Wendel, é tu o lateral, pode confiar, vou te dar a sequência, pega a confiança e vai. Não, e se fez bem. Se for errar, porque se ele tem deficiência na recomposição, quando ele vai à frente, bem, mas aí... tem que ter a cobertura de meio campo. É para isso que tu tem 3 volantes. Exatamente, é para fazer a cobertura. Agora, quando ele, como ala, vê o campo aberto, a possibilidade de receber a bola para fazer a jogada de linha de fundo, ele tem que se lançar, ele não tem que pensar duas vezes. Com certeza. Ele tem que ir e sem essa preocupação, mas eu não vou conseguir. Bem, alguém vai fazer a cobertura. Porque senão ele não faz nem a jogada de linha de fundo e nem defende, porque não é o grande forte dele também. Lá no início da minha carreira, eu fui repórter, por isso eu tenho mania de perguntar. Não. Luiz Braz. Então, uma pergunta aqui para os meus amigos. Quando o Dourado tiver bom, será que ele tira o Lindoso? Porque o Lindoso vem jogando bem, não é? Não vai tirar. Aí é que tá. Lindoso tá bem. Aí é que tá, doutor Rec. Quando nós falávamos aqui, que eu até aprendi, mas quem é o empresário do Rodrigo Dourado? Que estão fazendo esse rapaz um quebrador de bola, que só sabe dar combate na frente da área. Então veja que ele começou com o tempo, não ia à frente, e sempre ficando ali, até eu fazer a crítica. Que agora eu vou te dizer qual é a crítica, né? Que eu digo, mas só joga com na frente da área para ser quebrador de bola, que estava matando o futebol do Rodrigo Dourado, e de certo modo matou. Veja que o Lindoso entra com mais naturalidade, para tocar, para aparecer, embora não vá tanto à frente, dá para notar que ele é muito mais leve e sabe jogar, e não fica só preocupado em dar bote e quebrar bola. Quem é que entra só para quebrar bola é um desastre? Richelli, que aliás, certa feita, o senhor me perguntou, eu digo, eu nunca vi esse rapaz jogar grande coisa. Eu vi ele jogar. Eu vi ele jogar no Beira-Rio pelo Sport contra a Jovem e nunca achei aquela maravilha para ficar tantos meses, mais de ano. Exatamente. Mas aí o Fernando Miguel, aquele do Paraná, também era uma paixão louca, lembra? Que veio, não jogou nada, era primeiro volante também, né? Tem algumas coisas que contradizem isso. Sabe por quê? Ainda bem, né? Eu achava ele bom jogador no Sport Recife. E até mais me baseando no que os outros falavam do no que eu via. E aí os outros são Paulo Roberto Falcão, Paulo Paixão. Na primeira entrevista coletiva de Tite, Adelor Bach, eu sempre menciono isso, ele disse que poderia surpreender e convocar um volante do Nordeste. E na hora mataram que era o Richelli. Por quê? Porque jogava bem. Mas aí é a história do tamanho do clube. O André era goleador no Sport. O Richelli jogava bem no Sport. Já o Patrick joga mais no Internacional do que jogava no Sport. Não, mas só um pouquinho, mas não se justifica. Vamos combinar com a vênia do Falcão, do Tite e outros renomados. Olhar o Richelli, como eu digo, eu via ele jogar, eu não via essa bola toda. E depois vem para o Internacional, onde deveria crescer o seu futebol, porque tem parceria mais qualificada.
cada vez afunda mais, é um quebrador de bola. Mas olha que chega atrasado, ele faz faltas jogo, né? ridículas na frente da área do Internacional, toda hora, chega atrasado. Será que não lhe gerou insegurança a sequência de lesões? Porque isso aí é igual o radialista, o Braz vai entender. É o meu caso. Agora, toda hora eu acho que eu vou tossir. Faz 3 meses que eu estou tossindo e não curo nunca, né? Então, dá a impressão que eu... Entra no ar, vai tossir. Entra no ar, vai tossir. Ligar o microfone. Vai começar essa tossideira aí. Mas sabe o que acontece? Eu, na minha opinião, o Richelli, quando ele começou a ser cobiçado pelo Internacional, o Internacional não tinha, na verdade, no meio do campo, na posição do Richelli, alguém realmente com aquela qualidade. Porque o Dourado, ele só foi crescer de uns tempos para cá. Lá no início, é claro, ele estava começando o seu futebol e ele não era esse jogador que ele demonstrou ser agora nos últimos tempos. Por exemplo, ele foi lançado pelo Fernandão em 2012, depois ele ficou até 2015 sem jogar. Aí o Internacional trouxe um monte de volantes, que sempre traz, todos os anos o Internacional compra toda a frota que está à disposição. E parece estar procurando um agora para substituir o Richelli. Então o Internacional trouxe o Wellington, que passou pelo Vasco agora recentemente, e se não me engano, onde é que ele jogou ontem como capitão? Atlético Paranaense. O Wellington. É o Wellington, não é Silva, mas é parecido com isso. É o Wellington Martins. Wellington Aparecido Martins. O Inter tinha o Wellington, o Internacional. São Paulo? Sim. São Paulo. Newton. Até jogou muito bem o Internacional, depois se lesionou. Jogou bem, mas daí ele teve problema de doping. E logo depois... A lesão foi no doping. O Inter acabou, quando terminou o contrato, mandando. Né? O Newton... Que agora está no Bahia, né? Não. O Newton está no CSA. No CSA. Lá com o Argel. Inclusive, teve um ataque de choro agora, sabia? Deu um ataque de choro nele. O Argel tirou ele do jogo e ele disse assim, mas ele sempre me tira. Mas é que um homem daquele tamanho chorando. Mas tem um biotipo de Panzer, de tanque, né? Que alguns gostam de nacional, né? Que é esse do CSA e o Newton. O Richelli, né? Então os caras têm que ser grande, forte, largo, né? Só para dar bote e quebrar a bola na frente da área. Na época do Amil Cassiá, eu pegava no pé dele por causa do Reginaldo, lembra? Sim. Era um armário. Bom, e aí por isso que o Dourado ganhou a condição de titular. E aí voltou a qualidade do Dourado e foi o melhor ano dele. Mas ele estava jogando bem quando ele ia à frente. E ele quando começaram a reter ele só na frente da área, ele ficou mais quebrador de bola. Eu tinha alertado isso aí. Agora eu vou dizer uma coisa, que não te preocupa com essa paixão por Richelli, sabe por quê? Porque é muito normal os homens se apaixonar por mulheres erradas. Aliás, essa é o mais comum na vida, né? Então, se apaixonar por um jogador também errado não faz mal. Não tem defeito. Quando tem uma reposição à altura. O Lindoso, nos primeiros jogos do Lindoso, eu fiquei apavorado. Eu digo, não sei como é que esse rapaz veio parar no Internacional, mas aí depois ele foi tendo sequência, foi se soltando. E hoje está se revelando um jogador... Está numa fase muito boa, né? Está se revelando um jogador seguro, com um bom toque de bola, dificilmente erra passe, desarma também, sem grande alarde. Mas aí será aquela cara da usina para acender uma lâmpada, o cara para desarmar é o Richelli, para desarmar um cara ele tem que quebrar o cara no meio. Mas para o Richelli não está faltando essa segurança que o Lindoso já adquiriu? Mas é que tu olha o biotipo dele, mais é um halterofilista do que um jogador. Sempre quando falo em Lindoso, acho que estão falando de mim. Mas sabe, eu estava ouvindo... mas o cara ter uma autoestima elevada é positivo. Nós temos que ter É necessário, inclusive. Na vida é necessário. Para a nossa sobrevivência. Sabe que o Braz há pouco falou que considera o time do Grêmio melhor que o do Atlético? Eu fui pegar a escalação do Atlético, enfrentou o Boca, eu tenho minhas dúvidas. Se é tão melhor assim. Eu acho bem melhor. O Atlético Paranaense não ganhou a Suruga esses dias? Ganhou quanto? Foi 4-0? 4-0. Anteontem. Não, 4-0. Ontem. Jogou alguns coitados. Eu vi o jogo. Mas só um pouquinho. Parece que eles estavam sendo apresentados a bola naquele dia. Mas quando joga o time ruim, tem que fazer 4. Não foram campeões nacionais? Não. Maurício Reck. Se pegar nome a nome, eu acho que dá 6-5 pro Atlético. Não, só eu para mim, o Grêmio, no último jogo, por exemplo, eu acho que ele estava mal escalado. O Renato tem todos os méritos do mundo, mas acontece que ele tem mania de insistir, muitas vezes, com um determinado jogador
para que aquele jogador dê certo, sabe? Às vezes ele acerta e às vezes ele erra. E tem errado mais do que tem acertado. Essa insistência que ele tem com o André, e aí fala assim, não, mas o André foi lá no Paraguai e fez 2 gols. Mas os 2 gols que o André fez, um foi aproveitando uma jogada que estava sendo feita pelo Everton e que ele chutou de perna esquerda e conseguiu colocar a bola no canto. Não foi jogada dele, foi uma jogada que vinha sendo tramada pelo Everton. E o outro gol que ele fez, o segundo gol que ele fez, do Tardelli? Do André? O André. Contra o Libertad. O André contra o Libertad, que ele fez 2, não é? Um foi aquele de perna esquerda e o outro foi... Não foi de pênalti? Foi de pênalti, o outro, né? Foi de pênalti. Que ele mesmo cavou. Que ele mesmo cavou. Mas acontece o seguinte, eu acredito que nesse último jogo, quando entrou o Luan e o Tardelli, o time começou a jogar melhor, sabe? Porque eu acredito que o Tardelli, ele já está recuperado. Eu acho que o Tardelli já é jogador para ser visto, para ser escalado logo no início do jogo. Sabe que eu acho que eu entendo o lado do Tardelli, essa depressão. Porque quando o sujeito sai de casa, ele diz assim, como é que eu vou fazer hoje para gastar 33 mil? Ele tem umas 12 horas, ele tem que gastar 3 mil por hora. Então ele tem que entrar numa loja, mas daí ele perde tempo, aí não dá tempo, já passa... Isso deve dar uma sensação de impotência para o sujeito. O cara não consegue resolver um problema dessa natureza. Ele consegue uma faxineira, mas como ele tem muito dinheiro, ele precisa de 3. Aí uma é competente, depois ele tem que estar selecionando outras 2. Isso... não, bota depressão nisso. Bota depressão. Olha, um apartamento muito grande, mas limpar é um problema. O carro também, tem que estar tirando a poeira do carro. Mas depressão... É muita coisa, sabe? Depressão vai entrar o Flamengo se perder o jogo de sábado. Sabe por que eu estou brincando? Porque não é depressão, porque senão não estaria brincando. Não, claro. Olha só, depressão vai entrar o Flamengo se perder o jogo de sábado para os reservas do Grêmio. Porque o Grêmio vai lá com o time reserva, mas o time reserva do Grêmio... Não, mas aí não vai acontecer. Tem, na verdade, jogadores, às vezes, melhores do que os titulares. Não vai acontecer porque é um jogo de compadres. Grêmio e Flamengo é um jogo de compadres. O Grêmio deu o título Flamengo. Mas não houve? Foi 2009, não lembra? O Flamengo quer ser campeão brasileiro. O Grêmio está na 10ª. O Grêmio fez um gol por equívoco, fez um gol, depois o Flamengo não conseguia fazer os 2, e o Grêmio fazendo de tudo para que fizesse os 2 gols. Né? Mas eu queria dizer... Sabe quem é que fez gol? Sabe quem é que fez gol? Sabe quem é que fez gol aquele dia? Um parente do Luiz Braz. O David Braz? David Braz. Gol de cabeça. Mas eu queria dizer... está jogando bem. Tem jogado bem no Grêmio alguém. Eu queria dizer... Foi campeão brasileiro pelo Flamengo. Eu queria dizer para o Luiz Braz que é o seguinte, que esse negócio da mania do Renato de escalar o cara, insistir com o cara que não está jogando bem e tal, né? Eu espero que não contamine o Odair escalando o Trellis, né? Coloca o Trellis, aí não joga nada, tira o menino, o Lucas, Pedro Lucas, tira o menino, não dá chance, que é um patrimônio, né? Mas não sei que tanto interesse em promover o Trellis. Aí põe o Trellis, o cara briga com a bola, está sempre no lugar errado. Olha a diferença do posicionamento do Guerreiro e do Trellis. O Guerreiro está sempre no local onde ele vai receber a bola, disputa a bola, né? O Trellis nunca está no lugar onde a bola vai. Mas é que o Guerreiro sabe tocar aquela bola bem. E o Trellis é apenas um cara com um físico bom, e sabe, pode jogar agora, bom fôlego. Se o Peru não liberar... E que vai atrás da bola. Se o Peru engrossar... Mas se o Peru crescer, se o Peru crescer na parada, nós estamos perdidos. 2 jogos. O segundo contra o Cruzeiro e o primeiro da decisão, que pode ser Grenal, se lá o Internacional chegar. Mas aí, o Peru vai jogar o que ele tão importante? Contra Equador e Colômbia, se não me engano. Não, Equador e Brasil. Equador e Brasil, é isso aí. Então vou o Brasil joga contra a Colômbia. Não, mas então só um pouquinho, se eles querem um centroavante bem treinado, bem pronto fisicamente, tecnicamente, né, com todos os seus reflexos em dia, eles têm que deixar jogar as partidas internacional, porque vai jogar amistoso lá, ele vai perder até a condição física dele, né? Então tem que deixar disputar jogos importantes. A informação que vem do Peru, pelo conhecimento que eles têm do Gareca,
e pelo conhecimento que tem da Confederação Peruana de Futebol, ou da Federação Peruana de Futebol, é o seguinte: se o Guerreiro pedir, periga levar. Se o Inter pedir, é certo que não vai levar. O que o Inter está pedindo agora é alteração nas datas. Que não vai levar. Só que não é uma data só, são duas. E não tem data disponível. E aí como é que faz? É porque o Inter usa o argumento de que adiaram o jogo do Atlético Paranaense para disputar a Levain Cup, Suruga. Só que o Atlético Paranaense não tem mais as datas da Libertadores reservadas. Agora, assim como o São Paulo, que é o adversário, não tinha data reservada. Que situação do Guerreiro, hein? O Guerreiro tem que, sabe, se ele pedir, para jogar aqui no Internacional, E lá ele é Pelé. ele vai comprar uma briga lá com o povo não é, do peruano. E se ele jogar lá, ele vai deixar o Internacional numa situação ruim. Mas é que aí, Braz, tem algumas coisas que eu não entendo. O Kleber Xavier veio no jogo contra o Nacional e estava ontem no jogo no Mineirão para acompanhar o Edenilson. Por que se ele não pode ser convocado porque vai jogar a Copa do Brasil? Não, por quê? Sim, mas por quê? Tem que acompanhar na Onde próxima. é que tu ouviu que ele não pode ser convocado? Lembra Não. o Dunga? O Dunga era prata da casa e convocou o Nilmar Não. e o Kleber Chicletinho. Não, mas cara, o Tite não vai convocar jogador da Copa do Brasil. Curioso interesse do Tite, da CBF agora. Porque agora querem o Edenilson, mas agora que ele está na final da Copa do Brasil e que vai desfalcar o Inter. Eles podem tirar o Everton também do Grêmio. E o Everton até é mais óbvio. Não, o Everton O vai. Everton é convocação quase que obrigatória. E desconvocação quase que obrigatória. Se o Grêmio chegar numa final, como é que vai para uma final sem o Não, Everton? o que Quer dizer, seria aí muita o- sacanagem. Aí o mundo inteiro quer comprar o Everton e o Grêmio segura, porque bota um preço lá em cima. E aí quando vai poder usar, diz o Tite levou para a seleção. Rec, o Tite vai abrir a coletiva de anúncio dos jogadores convocados dizendo que não convocou os jogadores dos envolvidos na Copa do Brasil. Tenho certeza. Ele sempre faz isso. Ele não vai convocar ninguém que está na Copa do Brasil. Eu não entendo. É cedo para se incomodar, né? Eu não entendo por mas que ele está observando. É cedo Porque para senão- se incomodar. Não, observar tudo bem, mas agora convocar com, E aí com- tem um com outro- jogos decisivos. Afinal de contas, a Rede Globo fez toda essa alteração do nosso calendário do corpo para valorizar a Copa do Brasil por causa de perder os direitos da Libertadores, não foi isso? Isso. E agora vai a CBF, que é parceirinha, desvalorizar o campeonato? É. Se fosse Grêmio e Flamengo, Inter e Palmeiras, Grêmio e Palmeiras, até dava para compreender que eles fazem isso rotineiramente, como fizeram com o Nilmar. Né? O próprio Dunga levou o Nilmar para enfraquecer o Internacional contra o Corinthians, lembra? Então até é compreensível, mas pelo que está se desenhando vai ser Grenal. Quer dizer, não teria por que levar Acredito ninguém. que sim, E aí acredito. tem... Não, está se desenhando. E o Só que Não aí tá tem- certo, nada é E garantido. Tem outros o fatores. Dunga é um grande colorado. Mas aí tem outros fatores a se considerar. Ano passado... Por isso que eu acredito que a decisão veio de cima. Ano passado, o Grêmio estava se queixando das datas decisivas também da Copa do Brasil e fez um escarcéu, porque tinha que mudar a data também de um Grenal do Campeonato Brasileiro, que era em meio à data FIFA. Este ano, aconteceu aquele caso, o Grêmio tentou mudar as datas, não conseguiu. Aí se disse que os clubes iam se unir para ter um calendário melhor no ano seguinte. Esse ano está acontecendo a mesma coisa. Desde novembro do ano passado se sabia que as finais da Copa do Brasil seriam em data FIFA. E ninguém falou nada. Só falam agora. Os clubes não se uniram nem para tirar ladrão da presidência da CBF. Mas não se unem, porque quando chega Nem pra o tirar momento ladrão. que eles É verdade, poderiam... é verdade. No Sabe- momento que eles poderiam se unir, sabe o que acontece? Eles estão tão preocupados em contratar, em arrumar dinheiro para contratar, para fazer um time, que eles não vão estar se envolvendo no calendário. Sabe o que a direção do Inter deveria oferecer? E não só do Inter, o Grêmio deveria embarcar junto nessa. Propõe para a CBF, para nos dias 4 e 11 de setembro, antecipar 2 rodadas do Campeonato Brasileiro. Antecipa jogos. Pega o jogo do Grêmio e do Inter de uma rodada aleatória, 2 jogos, antecipa para essas quartas, libera 2 datas lá na frente. Faz isso com o Grêmio, com o Cruzeiro, com o Inter e com o Atlético Paranaense. Faz com os 4, libera datas mais à frente e ninguém vai ter problema. Mas ninguém vai ter essa ideia, não vamos jogar o Campeonato Brasileiro em data FIFA. Era o lógico, porque o Grêmio joga com reserva o Campeonato Brasileiro, não vai se importar de não ter o Everton. O Inter não vai se importar de não ter o Edenilson Guerreiro. Eles botam reserva mesmo.
Essa é a solução viável, mas não vão fazer. Com certeza. Agora, isso tem que mudar de alguma forma, né? Porque o Campeonato Brasileiro é o principal campeonato que nós temos aqui no Brasil. Não é? Não tem dúvida. Agora acontece o seguinte, há muito tempo o Grêmio ele abandona o Campeonato Brasileiro para se dedicar aos mata-matas de Copa do Brasil e Libertadores. Eu acho que, sabe, isso tinha que ser modificado, sabe? E eu acho que só a CBF é que pode, mudando o calendário, realmente fazer com que os times ajam de uma forma diferente. Porque, é claro, os times, eles vão atrás daquilo que vai dar mais dinheiro para eles, não é? E como eles têm, é mais fácil conquistar uma Copa do Brasil, não é? E até um mata-mata em Libertadores, do que o Campeonato Brasileiro, os caras se dedicam mais aos mata-matas, não é? E o Grêmio jogou 2 campeonatos fora, né? O Grêmio estava com o melhor time disparado do Brasil, entregou para o Corinthians e outro para o Palmeiras. Aqueles 2 anos, se o Grêmio se dedicasse um pouquinho, teria ganhado os campeonatos brasileiros. Estava assim, estava sobrando. Todo mundo dizia que o Grêmio era o melhor futebol do Brasil. E estava sobrando. Os colorados mesmo. diziam. Mas regra, na verdade, era inescondível, não havia como. E eu acho que hoje o melhor futebol do Brasil é o do Inter. Sim, o Inter está mais sólido. Está mais sólido. Agora, eu vou dizer uma coisa: o Nico Lopes, ele está vivendo como se não tivesse o amanhã. Tem o amanhã. Não precisa fazer tudo ao mesmo tempo, todos os dias. Então é isso, Rec. Então é isso. Não precisa. Porque ele caiu de rendimento. Viver como se não tivesse o amanhã. É que o meio-campo do Internacional está tão certinho. Não vai terminar o produto na terra. Né, acertar o Odair, não é? Que conseguiu fazer isso. É mérito para ele. Realmente, o meio-campo do Internacional está jogando muito, muito corretamente, não é? Tem muita qualificação. E aí, quando vai lá na frente, você tem um guerreiro que consegue, na verdade, fazer com que a jogada da frente fique sempre perigosa. Sabe? Porque quando cai no pé dele, ele sabe o que faz com a bola. O Grêmio está, eu acredito, que tendo esse pecado hoje. O André já foi um grande jogador. Ele não consegue mais ser o grande jogador que ele foi no passado. Quem sabe, se o Renato deixar o André um pouquinho de lado e começar a trabalhar, sabe, aquela frente do Grêmio, com o Tardelli, quem sabe, não é? Ou com o Luan, quem sabe, como falso 9, alguma coisa assim. Pode voltar ao futebol. Sabe, não é? Pode voltar ao futebol, porque desde que ele começou a insistir com o André, que foi com a saída do Jael, né? Porque com o Jael, o Grêmio ainda estava bem, estava fazendo gols. Porque o Jael, ele tem um tipo diferente de jogar. Mas quando o Jael foi embora, aí o Renato quis insistir com o André lá na frente. Até agora nós estamos procurando o futebol do André. O André conseguiu fazer aqueles 2 gols lá no Paraguai, mas eu acho que é uma ilusão. Agora, ainda acho que é ilusão. Qualidade superior mesmo é o produto que eu vou apresentar agora junto com o Luiz da Frigigold. Esta é para a vida toda. Está aqui o Keller Kloss, que não deixa eu mentir. Tá? São as melhores panelas do mundo. E não há nem como calcular o custo-benefício, porque não tem fim. Então você compra agora e esquece. Vai pensar em comprar outras coisas. Vai comprar pente, vai comprar gel para passar no cabelo, material de limpeza, vai comprar... É um presente Dia dos Pais duradouro. Azeite então também não precisa comprar mais. Se quiser, não precisa comprar nem produto para limpar, parece. Só um papel toalha, tá? De vez em quando vai passar uma aguinha e tal. Mas só um papelzinho toalha e tá pronto. E, além do que, molda o alimento, né? O alimento no meio de muito óleo, ele se espatifa, se esbugalha, né? Com a Frigigold, não. Preste atenção no recado do Luiz. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa de saúde da Frigigold. Hoje nós vamos falar aqui sobre a sua alimentação. Você sabia que o óleo da fritura, aquela gordura saturada, faz muito mal para a sua saúde? Aumenta o colesterol ruim, desenvolve o diabetes e principalmente, gente, você pode ter um infarto ou AVC, porque aquela gordura saturada acaba entupindo as veias ou as artérias. É por isso que a gente está trazendo para você as panelas Frigigold, que não utilizam mais o óleo no preparo do alimento. Essa tecnologia alemã, ela faz com que você possa preparar qualquer alimento, o que você imaginar, sem nada de óleo. É isso mesmo.
não vai mais o óleo no preparo do alimento. Gente, olha que promoção fantástica que a gente preparou para você. Você vai receber na sua casa a nossa panela grande. É uma panela grande para você ter na sua cozinha com a tampa, com a borda de silicone. Panela média, olha que legal essa tampa. Ela tem uma borda de silicone. Então, se você deixar a panela cair no chão, não tem perigo nenhum, não vai quebrar a sua tampa. E outro detalhe interessante das panelas também é que é o seguinte, ó. Você vai receber 2 alças de silicone para você poder tirar a sua panela do forno ou do fogão também. Agora, gente, se você tem um fogão de indução, as nossas panelas e a nossa frigideira, você pode usar tranquilamente no seu fogão de indução ou então no fogão a lenha ou no fogão. Você escolhe o fogão que você quer preparar. Você vai poder preparar omelete, panqueca, ovo frito que as crianças gostam de comer, aquela batatinha frita que as crianças adoram também, o seu peixe, você costuma fritar o peixe no óleo? Esquece, a partir de agora você vai preparar o seu peixe nas nossas panelas sem nada de óleo. Gente, basta você tomar uma decisão. Olha, eu resolvi, eu não quero mais usar o óleo, eu quero trazer qualidade de vida aqui para minha residência, eu quero ter qualidade de vida para minha família, então ligue agora. 4003-4220 de qualquer capital do país ou nas cidades metropolitanas. Se você estiver no interior do estado, você pode ligar 0 operadora, o código da sua região e o nosso número 4003-4220. Também nós temos o nosso 0800 que já está no seu vídeo. Então você pode escolher, mas o que você não pode fazer é ficar sem ligar. Liga agora, 4003-4220, você receberá essas panelas na sua casa, você não vai mais usar o óleo e na hora da limpeza você vai limpar somente com papel toalha. Gente, não gruda nada no fundo dessas panelas, é só ligar, 4003-4220. É isso aí, Frigigold, para você nunca mais precisar comprar panelas. Agora, se quiser ir comprando uma a uma também. Mas quanto mais você comprar, mais descontos vai ganhar e menos necessidade terá de comprar outras panelas coadjuvantes, né? Então compra só a principal, que é a Frigigold. Até porque a lei maior do direito diz o acessório segue o principal. Tá, né? Isso aí. Então, Tá bem nessa. E outra coisa... vou para o intervalo comercial deixando uma dica aqui. Use o banheiro como se você tivesse cometido um crime. Não deixe vestígios. Já voltamos. Oito horas, daqui a pouquinho, né? Faltando 3 para as 8. E um recado do Mauro lá de Alvorada. Boa noite a todos. Concordo contigo, Rec. O Inter está jogando o melhor futebol do Brasil. Estou levando medo já. Então ele é gremista, obviamente. Acho, não só por regionalismo ou por ser gremista, que o único time capaz de bater o Inter hoje é o Grêmio. Um dos poucos que não sentia ou sentiria o Beira-Rio, por ser clássico. Gostaria dos palpites dos ilustres sobre quem faz a final da Copa do Brasil. E eu acredito em Inter e Atlético Paranaense. Acho que é vacina do Mauro aqui, não é possível. Com dor no coração. Mas até nisso eles, Inter, estão com sorte. Não ser Grenal na final. Mas eu concordo 100% com o recado dele aqui. Não, 90%, porque eu acho que vai dar Grenal. 90%. Eu acho que o Grêmio tem condições de passar pelo Atlético bem. Fazer 2-0 aqui... No meio da semana que vem, 2-0. Diz que o único capaz de enfrentar o Internacional é o Grêmio, né? E se o Internacional passar, eu acho que dos dois, o único com capacidade de enfrentar o Inter é o Grêmio. O Maurício... Ao contrário, ele diz que o Grêmio é o único capaz de enfrentar o Inter. Então, e o único capaz de enfrentar o Inter é o Grêmio. E o Grêmio... Na final. O Maurício fez um desafio. Ele falou assim que se comparar time com time por time, o Atlético Paranaense tem 6 melhores... Que o Grêmio. Eu acho que fecharia 6-5. 6-5, não é? Por que você acha? O goleiro, nós temos um goleiro muito bom. Não sei quem. Mas não sei se é melhor que o Santos.
Acho que, talvez aí um empate técnico. O goleiro do Grêmio é muito bom. Eu não sabe. Mas o Santos do Atlético é bom. Esse do pega é difícil. Pega muito. Mas o Santos Eu me é lembro bom. quando esse rapaz estreou, esse Santos, ele já estreou fazendo milagre. Sim. Quando ele substituiu o Everton. Mas o nosso goleiro tem jogado muito bem. Tem jogado muito bem. Não, os dois são muito bons. Esse aqui seria o fiel da querem balança. fazer uma seleção Grêmio e Atlético? Inclusive contra a Chapecoense também, né? O Maurício disse O que tem... Chapecoense, como é que ele foi o goleiro do Grêmio? Hein? Como é que ele foi? Mas não falhou nos gols. Não, na Chapecoense, mas não foi ele que falhou. O primeiro foi um golaço. Eu acho que a marcação, que é o seguinte, o meio-campo nosso, nós discutimos isso aqui outro dia, eu acho que tá faltando, tá mal escalado, na minha opinião, não é? Tem que tirar o Michael. Nós tínhamos que... sim, com certeza. Sabe, num jogo como aquele, você tem que, de repente, deixar um meio-campo mais marcador, sabe, não é? Não, mas com a Chapecoense não tem que, né? Mas a Chapecoense estava atrás. Mas acontece o seguinte, é que a Chapecoense, sempre que veio aqui no jogar contra o Grêmio... Não é jogo jogado. Aprontou. Sabe, eu me lembro que esse goleiro que está agora lá no Bahia, era da Chapecoense, e ele se revelou num jogo contra o Grêmio aqui, que ele pegou tudo. O Douglas. Não é? Ele pegou tudo e o Grêmio perdeu o jogo para a Chapecoense. Não foi com o Avaí. Ele veio com o Avaí. Veio com o Avaí. Exatamente. Levou 2-0 do Avaí. Exatamente, Mas a Chapecoense, sempre que vem, apronta. Sabe? Eu acho que o goleiro que fechou tudo contra o Grêmio foi o Danilo falecido. Também Pode o Danilo. ser. O Danilo fechava. Sim. Também o Danilo. Mas esse era um baita goleiro. Sabe que, Deus que me perdoe, né? Ele classificou a Chapecoense. Aquela defesa dele. Porque a Chapecoense não ia para a final, né? Eu queria chamar a atenção de uma questão que o Brás colocou do André. Que o Grêmio até hoje eu acho que procura um substituto para o Ramiro. Sim. É ali que o meio-campo do Grêmio começou a ter problema. O que melhor entrou é o Alisson, né? O que melhor cumpre aquela tarefa. Mas ele cumpre mais a parte ofensiva do que a defensiva. Aí é que está. Mas não encontrou ninguém que faça a ofensiva e defensiva como o Ramiro fazia. E aí eu não sei se isso não implica na falta de um bom rendimento do centroavante, porque o centroavante do Grêmio faz o que o esquema tático do Grêmio requer, que é um centroavante que não fique no meio dos zagueiros plantado. Pode observar, todo o ataque do Grêmio sempre foi móvel, com 2-3-1 que eles colocam, sempre, né? E colocam todo o time lá na frente, no campo adversário, e o centroavante é móvel, porque ele sai da área para que alguém venha de trás e faça infiltração na área adversária. Porque se o zagueiro sai atrás do centroavante, ele abre espaço. E se ele não sai, ele se soma mais um no meio campo para receber a bola sozinho. Então, essa é do esquema tático do Grêmio. Por isso que o pessoal não entende por que o Renato coloca o André. Porque o André faz o que ele pede. Ele pede que o André saia, se movimente para possibilitar que o Ramiro fazia bem essa infiltração na área adversária, o outro era o Luan que fazia pelo outro lado. Mas se você... Bom, aí, só que hoje ninguém faz mais, e a única jogada aguda do Grêmio no ataque é do Everton ou do PP quando o PP entra. Os laterais do Grêmio pioraram. Mas se você pegar Sim, não vão mais à frente não também vão. como iam. Olha, os laterais não vão porque eles sabem que não tem cobertura. Eles sabem que não tem ninguém para marcar. Não tem mais volante e não tem mais o Ramiro. Tá bom, mas aí vem a questão do Alisson. O Alisson entra e antes o Ramiro fazia a cobertura. Quando ele passava para o meio, fazia o facão, gosto do facão, né? Vem para o meio, passava o ala e ele logo em seguida ia recompor a subida do ala. Para não tomar bola nas costas. O centroavante tem que saber cabecear uma bola. Sabe? Centroavante que não sabe cabecear a bola, sabe? Ele tem que ser muito bom com o pé. Sabe? E o André não é muito bom com o pé e não cabeceia. A bola passa e ele sempre finge que vai cabecear. Ele nunca entra na verdade. Olha, quanto tempo você tem o Grêmio jogando e o André não cabeceia uma bola? Sabe, ele não a não ser na defesa. Quando ele está na defesa, ele corta bolas, sabe? Porque ele é alto, ele corta. Mas quando ele está no ataque, e que aí os zagueiros, quando eu sabe, são grandes, são potentes, o André não vai na bola. Sabe, ele finge que vai e não vai. Você que está procurando qualidade de vida, mas é qualidade de vida, preste atenção nesse recado do Laíri.
Vivemos em um momento que somos tirados constantemente da nossa paz de espírito. Trabalho diário, movimentação urbana, estresse, calor extremo, cidades superlotadas. Necessitamos de mais calma, silêncio, ouvir o canto dos pássaros, andar de pés descalços, família, cachorro solto no pátio, hábitos saudáveis, música, esportes, contato com a natureza em meio ao litoral. Sensação de paz, tardes de veraneio, prazeres em frente ao mar. O que importa é a nossa alegria, o lado bom dessa história. Até onde o seu sonho te leva? Praia Lagoa Cortada. Uma praia planejada, com toda a infraestrutura e singularidade paisagística. Um projeto pensado para você e sua família. Aqui, as dunas preservadas, o mar e a lagoa esperam por você. Tá aí o telefone na tela para você contatar aí com o Laíri. Já voltamos. Oito horas, 6 minutos. Estamos de volta aqui com o nosso Cadeira Cativa. Internacional volta a enfrentar o Cruzeiro pela Copa do Brasil somente no dia 4 de setembro, aquilo que falávamos antes aqui. Com a vantagem, Colorado passa a se preocupar com a possibilidade de não ter Guerreiro no jogo de volta por conta da convocação da seleção peruana. Mais do que isso, se chegar à final, o primeiro jogo da final é dia 11 e o Guerreiro jogaria dia 10 pela seleção peruana. Então ele ficaria não de fora, mas sobrecarregado para voltar dos Estados Unidos, ter uma autorização especial e jogar a primeira da finaleira. Não podemos esquecer que o De Arrascaeta já veio do Japão para o Brasil para jogar. Se for contra o Grêmio, eu vou ficar torcendo para que aconteça. O Grêmio vai estar na peleia. Mas agora o Everton vai estar no Grêmio ainda ou não, Rec? Eu quero saber. Hoje terminou o negócio da Inglaterra. Hoje terminou. A janela da Inglaterra fechou. Bom, hoje não precisa nem ser convocado. Hoje eu ouvi uma análise do colega Diogo Rossi e ouvi também no outro prefixo depois a reprise dessa análise do Diogo Rossi. Que o Grêmio seria o novo Ajax. O Grêmio revela bastante e bota preço nos seus jogadores e deixa ali. Se pagarem, levam. Se não pagarem, não levam. Claro que se a gente lembrar o Wallace, Pedro Rocha, o Luan, o Grêmio quis vender mais barato, mas cada caso é um caso. De Arthur para cá, que o Grêmio faturou aquela dinheirama, essa seria a nova determinação. O que eu, Luiz Carlos Reck, portador da carteira de identidade número tal, residente na rua tal, não acredito. Porque eu não vi isso ainda no futebol brasileiro. Se o Grêmio chegou a esse ponto de evolução, e porque o presidente me deu uma entrevista há pouco tempo dizendo que tinha dinheiro aplicado, bom, outra coisa... O Romildo é muito bom, né? É bom. É muito bom nisso. Mas aí, se o Grêmio já está nesse estágio de amadurecimento, o problema é convencer o jogador brasileiro. Porque uma coisa é tu estar no Ajax, morando na Holanda, ganhando em euro, né? Outra coisa é tu estar no Brasil com uma moeda que vale 4 vezes menos o euro. Sobre isso hoje, assim, é claro que o Everton fecharam as janelas, ninguém quis pagar o preço que o Grêmio quis e o Everton ficou. Mas não basta isso. Aí tem que o Grêmio se aproximar do Everton e negociar um novo contrato com o Everton. Ou pelo menos quando for renovar contrato, ele tem que ter, na verdade, uma promessa de um salário de 1 milhão e picos, né? Porque para compensar isso que ele... O Grêmio já fez isso com o Luan. O Grêmio já tem vários salários altos, já fez isso com o Kahneman 4 vezes. Fez isso com o Jeromel 2 vezes. Chega uma hora que a idade vem, né? Aí é bom negócio para os dois lados. Por exemplo, o Jeromel não vai mais para lugar nenhum. O Kahneman não vai mais para lugar nenhum. Não. Não. Então, esses aí... Não, lugar nenhum não agora, vai. O jovem ficar durante 7, 8 anos ganhando 1 milhão e picos... Não, o Kahneman pode ir ainda para a China, por exemplo. China, Catar, Emirados Árabes. Isso é uma questão de vendedor de frutas. Pega a fruta, está muito linda, né? Tu coloca para o preço do quilo ou da unidade lá em cima. Sim. Certo? E vai ficar. Só que ela vai amadurecendo.
e daqui a pouco eu tenho que liquidar. E outra coisa, para o jogador não funciona bem assim. O Grêmio pode estar com dinheiro, porque tem que comprar a administração da Arena, né? E eu acho que isso o Grêmio talvez já tenha, está dependendo dos entraves que ainda tem sobre... Exato. Até o ano que vem deve ser resolvido. Documental. Então já tem esse dinheiro, tudo bem, mas precisa realizar os ativos. Porque o jogador de futebol é aquilo. Não, ele vai ficar porque ele tem 20 anos, vai ficar até os 25. Ninguém garante que aos 20 e meio ele tenha uma fratura séria numa perna, no pé, ou uma lesão no joelho. E isso desvaloriza muito. Então, como nós somos um mercado vendedor, e como é que tu avalia isso que é vendedor ou não? É só olhar a cotação da moeda. Enquanto o euro e o dólar valerem muito mais do que o real, nós somos vendedores. Então, tem um produto e mais, depois vem a pressão também, o próprio empresário, né? O interesse do próprio atleta. Se o atleta já é mais maduro, aí realmente ele pode ter interesse em melhorar o seu salário e permanecer. Mas o atleta que é jovem, ele não sabe o seu limite ainda. Se o limite dele, o Everton, vamos dizer, ele não sabe qual é o limite dele. Se o limite dele é Grêmio, se é seleção, se é o Barcelona, se é o Real Madrid, se é o Chelsea, então ele não sabe ainda o limite. Então isso fascina o jogador, porque é um desafio. Os jogadores gostam de desafio. Tanto é que o jogador sempre quer um prêmiozinho para ganhar, né? Sempre acha que tem direito a um prêmio, por mais que ganhe. Se tu diz assim, não, vou te dar uma bala a mais se tu ganhar o jogo, tá valendo. Né? Então é questão do desafio. Então, quanto jovem, não é bem assim para segurar. Mas não pode deixar esse jogador desanimar. Você não pode deixar o Everton ficar no Grêmio achando que ele deixou de ganhar, como agora no mercado, a China, não é? A China tinha oferecido 60 milhões de euros pelo Everton e não levou, não é? Não, 45. 45, né? 45. 60. 45 e não levou. Só que o Everton ia ter um salário lá na China altíssimo. E é claro que isso fica, na verdade, na cabeça do jogador, não é? Puxa vida, eu deixei de ganhar lá não sei quantos milhões, não é? Para poder ficar aqui. Só que aí, Braz, esse ciclo positivo e de equilíbrio de contas, você quebra ele quando você fica dando esses aumentos. Porque quanto vai custar o Everton se ganhar um aumento desse? Para equiparar o que ele ganharia na China? E aí vai ser a filosofia. Fica inviável. E aí vai ser a filosofia, aí tu começa a ter que vender cada vez mais jogadores para cobrir o caixa. Olha só, não se vendeu o Luan por 19 milhões, né, de euros. Não, o Grêmio quis vender. Quem não aceitou foi o Luan. O Grêmio aceitou. Sim. Ele não quis ir para o Spartak Moscou. Mas hoje, quanto valeria o Luan? 8. Se tanto. Não, 8. O que está jogando hoje, Rec? Não, 8. Rec, olha o que ele está jogando hoje. Ele joga em qualquer time brasileiro, Rec, inclusive no Grêmio. Rec, tu, empresário investidor, botaria 8 milhões isso é outra coisa. No Joãozinho, que está jogando a bola do Luan? Se eu estou precisando de um grande meio, eu venho aqui e compro o Luan. Sim. Rec, se eu tenho dinheiro. Se tu é um empresário, esquece que é o Luan, é o Joãozinho. Se o Joãozinho está com a bola que o Luan está tendo hoje, tu investiria 8 milhões? Mas ele está voltando a jogar. Eu acho que no último jogo... Ele jogou bem. Ele já jogou bem. Então, mas no penúltimo com o CSA não fez nada. Não, no antepenúltimo que foi o Grenal, ele só fez o gol. Sim, mas ele vem se recuperando. Ele fez um gol que deu empate pro Grêmio. Ele vem se recuperando. Fez uma jogada. Inclusive, você sabe que ele está tendo uma igreja para poder, de repente, se recuperar, não é? Porque se der certo. Sim, porque acontece o seguinte, ele vinha realmente... Ele está depressivo. É outra depressão dele, não consegue dar conta. É outro que às vezes vive como se não houvesse amanhã. Pois é. Diz que isso gera depressão. Diz que tem que tomar umas a mais, para Deus sabe, né? Mas sabe o que eu disse? Outro dia eu disse brincando aqui a respeito do Nico Lopes. Olha, eu vi uma foto aqui que isso aí não pode dar depressão no cara, não pode dar mau rendimento. Isso tem que aumentar o rendimento. Isso aí o cara tem que estar antenado 24 horas por dia. Equipe volta a campo no domingo pelo Brasileirão contra o Corinthians no Beira-Rio, 11 da manhã. Tendência equipe mista. Suspenso, Edenilson está fora, jogador passa por avaliações para saber se teve lesão na coxa. Grêmio fez treinamento fechado hoje, visando o jogo com o Flamengo sábado no Rio de Janeiro. O Renato deve escalar uma equipe completamente reserva. Rômulo, que pertence ao Flamengo, não pode jogar. Vê como é que o Grêmio vai fazer para jogar sem o Rômulo. A dupla de volantes deve ser formada por Tassiano e Darlan Mendes.
Mais uma vez, Galhardo deve atuar improvisado, adiantado pela extrema-direita. Aí é um horror, né? Porque, olha só... se o Braz falando em ganhar do Flamengo. Se o Galhardo entrar de lateral... Vá lá, sabe, né? Já é o terceiro. Eu não gosto muito, mas ainda, sabe, lateral tudo bem. Agora, se colocar ele na meia, como foi nesses jogos, num dos jogos passados aí, é um horror, né? Agora vou compensar, vou dar uma boa notícia. Luciano vai fazer a estreia, a tendência é que comece a partida. Já voltamos. O Sidney aqui de Canoas está dizendo que o Patrick quase foi crucificado pela imprensa. Não, quase que ele se crucificou, porque ele não estava jogando nada. Aí apareceu o Nonato, aquilo que eu estava falando de construção de elenco. O Internacional tentou com o Richelli, não deu. Tentou o Lindoso, deu. Tentou o Nonato no lugar do Patrick, deu. Né? O Sobis cresceu de produção, o Wellington Silva cresceu de produção, o Zeca era titular, o Bruno tomou o lugar dele. Isso aqui, a imprensa às vezes faz até um bafo desproporcional. Agora... E não é puxar a brasa para o passado, senão parece que sempre o cara antecipa e tal. Eu disse no começo do ano, e obviamente por eu ter informação e não é dedução, quando alguém vai para o ar e diz o D'Alessandro vai jogar os jogos do Beira-Rio, não vai jogar fora de casa. Eu disse isso ano passado. Mas isso é dedução, né? Não. Essa era a informação. Não, porque eu achei que era dedução, porque já há 10 anos que ele faz isso, né? Se eu jogar no Beira-Rio, vai tomar cartão amarelo. Dar cartão amarelo para a autoridade é meio complicado. E depois, quando ele começou a tirar o Potker dos jogos e o Patrick dos jogos, eu disse, eles vão sair do time, mas não pensem que o Odair vai descartar o Patrick. Ele gosta muito do Patrick. Viu, Cid? Então, por isso que tu acompanha o Cadeira todo dia aí, tu sabe das coisas. Sabe? O Cristiano Papo Lopes furado, não chegou proposta nenhuma pelo Everton, Rubem do Maitá. Coisa de empresário. O Cristiano Lopes Moraes está falando aqui que não dá para dizer que o Inter é o melhor time do Brasil no momento, porque o melhor time do Brasil é o Santos, ou vai dizer que o Inter está melhor que o Santos no momento? O Inter empatou fora de casa, jogando com um time misto com o Santos. O Santos está numa competição só como o Inter estava o ano passado, e que para muitos colegas nossos o Inter era candidato ao rebaixamento, e o Inter ficou em terceiro. Então, se medirem forças numa competição, eu vou ver quem é que está melhor. Claro que o Santos tem um baita time. Tem o meio-campista, aquele careca que quase veio para o Internacional. O Sanches joga muita bola. Tá jogando muito. O homem de 1,5 m. O Soteldo. Né? Mas aquele jogo internacional lá contra o Santos... O Inter tinha que ter ganho. Mas era para ganhar o jogo. O Inter jogou com medo? Jogou, exatamente. Porque o Inter dominou o Santos. Dominou completamente. Autolongarina, para você dominar plenamente o seu carro. Alinhamento técnico, seu carro novinho outra vez, seu carro está meio guenzo, puxando para um lado, para o outro, caiu num buraco, não tem mais jeito de andar, não vai arriscar com a família aí, né? Então vai para a promoção aí, ó, geometria 3D, 4 balanceamentos, rodízio de pneus com 70% de desconto. Não está pensando em trocar de carro? Então cuida bem do teu, meu. Basta enviar uma mensagem agora via WhatsApp para ganhar, todos ganham, 983 15 22 27. 983 15 22 27. Autolongarina atende também oficinas e seguradoras. Quer dizer, se você vai levar numa autorizada, eles levam lá na Autolongarina. Avenida Madrid 361. E tem carro importado, como é o caso do carro do Keller Kloss, que só a franquia é uma baba, uma fortuna. Então, já leva lá antes na Madrid, fala lá com o Gabriel, está resolvido o problema. A Galeteria e Casa de Massas Piatto Bello há 20 anos serve a tradicional culinária italiana aqui em Canoas, com rodízio de massas de fabricação própria. São 15 tipos entre doces e salgadas. Acompanhe a galeta ao primo canto, costela suína, calabresa artesanal, também de fabricação própria, filé de frango com bacon, maminha grelhada, saladas e sobremesas. Piatto Bello atende no almoço de terça a domingo e na janta de terça a sábado. Siga Piatto Bello nas redes sociais, Facebook Galeteria Piatto Bello e no Instagram Galeteria Piatto com 2 T's. SOS Empregador Doméstico. Regularize sua empregada doméstica com valores especiais para todo o Brasil. Ligue 0800 007 2707. SOSempregadordoméstico.com.br.
Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu clube do coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Central de Imóveis, empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais, centraldemóveisrs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Aluguéis, condomínios, vendas. Central de Imóveis, José do Patrocínio, 381-385. Fala com o Domênico Vaca lá e você vai melhorar a sua condição de habitar. Ou troca, ou vende, compra um maior, ou está empipinado, vende um maior, compra um menor. Seu filho passou no vestibular, você vem do interior para cá, vai na Central de Imóveis. FAC, materiais de construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue Televendas 34666133, fache.com.br. O Luiz Braz já não está mais participando da leitura dos comerciais, aqui temos que recuperar. É verdade, olha só. É um erro crasso. Daqui a pouquinho eu não faço jus ao meu salário. Vocês também indicam aqui, olha. Tinha que colocar especialmente para ele o da REC Baterias, né? Ah, pois é. Aproveitar, né? Sua bateria pifou, REC Baterias trocou. Olha aí, ó. Sertora 4789. Bom, Inter e Corinthians, se empolga, não? Olha, me empolgaria se o Internacional estivesse com um pouquinho mais de vontade de somar pontos, pelo menos, no Campeonato Brasileiro. Mas já está em sétimo. Não, mas se tivesse um pouquinho mais de vontade, nós estaríamos mais à frente. Só que começamos a nos distanciar muito do está caindo líder. uma posição por rodada. Mas éramos nós estar muito próximos, né? Os jogos aí que não há justificativa para ter poupado de tal modo os jogadores. O jogo contra o próprio Fluminense. Até houve um pouco de azar ali, porque quando houve a entrada do D'Alessandro e qual é o outro jogador? O Edenilson. Quando entraram, dá aquela confusão lá e acaba saindo aquele gol daquela lambança lá na área internacional. E aí ficou 2-0, ficou ruim de pelo menos buscar o empate. Mas eu digo o seguinte, haveria condições de colocar mais cedo esses jogadores. Tá? Não digo jogar todo o jogo, mas pelo menos no segundo tempo, ou outros jogadores, e não só o Edenilson, que a gente vê aí que já estava com problema já de lesão, né? Então quer dizer que já estava saturando a musculatura. Mas colocar outros jogadores como o Nonato, né? Como outros jogadores que teriam mais condições de jogar mais tempo. E isso que eu vejo, às vezes essa administração ela é um pouco excessiva. Sempre tive bronca disso. É excessivo. Antes era o Grêmio que fazia, agora é o Inter. Não, é que hoje fica difícil tu fazer qualquer consideração maior. Por quê? Porque agora, quando tu chega nessa fase de semifinal... Era para ter poupança. Não, sim, mas eu digo, entra na fase de semifinal, não tem como tu criticar que tá errado o planejamento, né? Porque, não, agora tem que poupar mesmo, né? Porque tem que jogar todas as fichas. Sim, porque agora está muito perto. Claro, está muito perto. Mas eu digo, mais atrás, poderia ter se colocado mais tempo jogadores de maior qualidade. Jogou naquele jogo, o Trellis, jogou todo o tempo, não jogou absolutamente nada. O outro menino que entrou, o Dias, como é que era o nome dele? Que jogou de meia, não tocou na bola também, estava perdido todo o tempo. Ele foi tirar lá no final. Acho que está falando do Zé Gabriel. Zé Gabriel, Zé Gabriel. É que você confundiu com o Gabriel Dias, que já foi. Exatamente, que já foi. Então, esses dois foram dois jogadores a menos. Então, coloca, o Pedro Lucas não estava lá. Eu não sei qual é a bronca com o Pedro Lucas. O Trellis não jogou absolutamente nada. Mas perdeu um gol, né? Além de estar numa má fase, é azarado, né? O goleiro fez uma defesa extraordinária. Não dá nem para dizer que o jogador não joga, porque depois eles fazem um gol e todo mundo diz, eu só que ele sabia jogar. Então vamos dizer assim, está em má fase, que é isso aí. Está em má fase, troca, não deixa jogar tudo. O Trellis, 2 jogos atrás, ele teve 2 gols anulados pelo VAR, não teve? Teve. Sim, mas ele nem era estava... só validar aquilo ele nem estava em impedimento, né? Foi anulado, mas daqui a pouco esse é um tipo de jogador, por isso você tem que dizer má fase, porque é um tipo de jogador, daqui a pouco ele marca 2 gols. Quem teve 2 gols anulados foi o Nico Lopes. Não, o Nico, verdade. Mas o Trellis teve um gol anulado. Um gol anulado.
Mas aí... Mas ele sabe por que ele anulou, né? Quando viu que era do treino, ele disse, não pode valer. Não pode. Você não. Tem alguma coisa errada. Se precaução anula. Isso aí é vício de origem. Isso aí, a origem da jogada já está contaminada. Isso aí já é vício de origem. Então, o Corinthians, eu imagino que como o Corinthians vem crescendo na competição, acho que ele vai vir empolgado. Mas como o jogo é no Beira-Rio, eu imagino que uma vitória seja possível. Acho que o único desfalque contra o Corinthians... E a torcida está entusiasmada, vai lotar o estádio, também tem esse ponto favorável, e isso acaba dando um ânimo aos jogadores. Tá? Então, e também está na hora de ganhar, né? Nós temos que somar pontos, senão só vamos caindo na tabela, né? O único desfalque contra o Corinthians deve ser o Edenilson, que mesmo que o exame não aponte grande coisa, deve ser preservado. Deve ser preservado, óbvio. Mas fora isso, não tem por que preservar. O Edenilson está suspenso? É. Não, e olha só, tem um perigo. Mas o único que teria alguma justificativa... Tem que poupá-lo. Mas tem um perigo nesse jogo do Internacional aí, que o Corinthians... Está crescendo. Está crescendo, ele ficou animado, porque ele foi para 5º lugar. Então ele ficou extremamente animado. Ele está vendo a possibilidade de chegar. Então, realmente, esse jogo contra o Internacional... Não, mas o Internacional vai jogar com o time principal, né? Não tem motivo para poupar. Não tem porque poupar. Semana que vem não tem jogo nenhum. Mas sem o Edenilson, eu acho que já faz uma diferença. E sem o Guerreiro, não sei se joga. Não, mas entra o Nonato no lugar do Edenilson. Mas tem mais outro problema, que é o Lindoso é o único para volante, vai ter que jogar o Richelli. Ou vai jogar o Zé Gabriel. Por quê? O quê? Vai ter a semana inteira seguinte de folga. Mas o problema é que se estourar, não tem semana inteira. Mas aí se estourar, pode estourar no treino, então não treina. Não. Sabendo que já está meio pau, é outra situação. Porque ele já foi, aos 48 do segundo tempo, é que entrou contra o Cruzeiro. Romero, contratado pelo São Lourenço, vai jogar como irmão. Valeu, obrigado, até amanhã. Obrigado, um abraço.